Olá, eu sou Flávia Alves, sou psicóloga graduada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especialista em cuidados paliativos pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, psico-oncologista reconhecida pela Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia e tenho experiência consolidada na área de oncologia, da qual tive o privilégio de fazer parte da primeira equipe de cuidados paliativos de uma instituição de oncologia de referência aqui no Nordeste. Aqui, convido vocês a refletir um pouco a respeito do tema equipe e cuidados paliativos. Talvez o primeiro norte que nós precisamos ter é pensar que a coletividade é ela que impulsiona e transforma o processo. Pensando nesse sentido, podemos compreender a importância dos cuidados paliativos e o papel da equipe. Quando em seu conceito, cuidados paliativos, o próprio conceito já traz. E é um fazer que precisa de uma equipe multidisciplinar para identificar de maneira precoce, para aliviar sintomas, para promover qualidade de vida e para integrar o paciente e a família no seu sistema de cuidado. Por si só, o conceito, os princípios de cuidados paliativos já nos convoca a um fazer que só vai ter a potência se ele for feito em equipe. E aí, não é apenas uma equipe multidisciplinar, que tem cada profissional tem seus fazeres, tem seu saber, mas é uma equipe multidisciplinar que se integra de maneira inter, porque é no inter que o processo de cuidado ele acontece da forma devida. Então, fazer cuidados paliativos é um fazer que exige que o paciente receba um cuidado integrado, que o paciente receba um cuidado assertivo. E isso só vai acontecer quando essa equipe junto, ela pode partilhar de conhecimento, ela pode pensar em plano terapêutico, ela pode discutir e até divergir, mas ela precisa ter um objetivo em comum, que é oportunizar qualidade de vida, independente do tempo de vida. Pois então, pensando nesse processo ainda, é possível já entender a grandiosidade e a importância da equipe no contexto da paliação. No entanto, é um contexto que por si só traz alguns desafios. Costumo dizer que é um contexto desafiador. É desafiador porque impacta nossas próprias dores, nos coloca nesse lugar de olhar também para a nossa dor. E quando pensamos que é um contexto desafiador, eu continuo dizendo, é um contexto que é desafiador, mas é um contexto que é possível que aconteça esse cuidado. Talvez o primeiro desafio que possa surgir dentro do processo de cuidados paliativos seja o desafio voltado para a formação. Independente da nossa especialidade, da nossa especificidade, a nossa formação ela é curativa. Nós não pensamos muitas vezes no processo de cuidado e o próprio cuidado ele é terapêutico. Nós fomos formados para tirar a ansiedade, o psicólogo, o médico para impedir que a morte chegue, né? O nutricionista para que ele se alimente, que o paciente se alimente o tempo inteiro, ainda que ele não tenha mais a condição da alimentação como uma via, né? E pensar numa via alternativa. Então, nós não fomos formados para pensar talvez no processo de cuidado, mas no processo de cura. Por isso que o grande primeiro desafio, no que eu compreendo, na vivência que eu tenho, é perceber essa dificuldade de formação, na formação. Muitas vezes a nossa formação acadêmica, ela não nos coloca por um viés maior, né? Por um viés maior do cuidado paliativo. Mas nós precisamos recorrer aos outros processos, às outras formações. Nós precisamos recorrer aos cursos de extensão, aos projetos como esse que agora acontece. Nós precisamos, então, buscar em paralelo uma formação que nos traga o conhecimento adequado. Porque na hora que a equipe ela tem um conhecimento do que é conceito de cuidados paliativos, qual é a filosofia que preconiza o cuidado paliativo, nós vamos ter um entendimento do que eu devo fazer. A formação, ela vem aí nos convidando
a buscar conhecimento para melhor ofertar cuidado. Associado à formação, um outro grande desafio é a gestão das nossas emoções. Lidar com um paciente que está em processo de cuidados paliativos, independente, né, da fase em que ele esteja, não é simples, porque impacta com muitas coisas. Existem limitações, existem inquietações, porque a dor do outro também me afeta. Então, o gerenciamento de emoções, considerando a sobrecarga que se tem emocional, considerando a nossa outra sobrecarga que ultrapassa muitas vezes um ambiente hospitalar, um ambiente ambulatorial, que ultrapassa quem está na atenção primária, que está ali nesse processo de cuidado também e que deve estar preparado. Então, o olhar e o cuidar com as nossas emoções, ela também torna-se muito desafiador. Por isso que é importante a escuta do profissional, o autoconhecimento e a partilha em equipe. Quando eu partilho o processo de cuidado, eu consigo me reconhecer no outro. Eu consigo pensar e buscar estratégias de autocuidado para que eu possa melhor gerenciar o cuidado do paciente que está ali. Formação, gerenciamento das emoções e a comunicação. A comunicação é uma ferramenta potente de cuidado, mas ela precisa ser colocada, vivenciada de maneira assertiva, efetiva e afetiva. Pensar na comunicação é pensar em pôr em contato algo para o outro. E a comunicação nos cuidados paliativos, ela tem um lugar muito especial, ao mesmo tempo que ela é desafiador. Ela torna um contexto desafiador se não houver um alinhamento. E a equipe, ela precisa estar alinhada nesse processo de comunicação. Porque o paciente, em meio à sua dor, em meio às suas inquietações, ele se pergunta, ele checa com o paciente, ao lado, muitas vezes o leito, ele checa com o familiar, ele checa com cada profissional que vai ali ofertar o seu cuidado. Então, é importante, mais uma vez, que a comunicação esteja alinhada, que ela possa acontecer de uma forma afetiva, porque a maneira como eu coloco para o paciente vai afetar o paciente, mas ele também pode me afetar. Então, a comunicação é muito tênue, porque ela precisa ser construída do início da mudança do processo da terapêutica. Né? O paciente ele deixou de ser curativo, mudou a modalidade terapêutica dele, essa comunicação ela precisa começar a construir até antes, obviamente. Mas nós sabemos que é algo que vai desafiando os profissionais de uma forma geral no dia a dia. Então, quando a mudança for acontecer, vá construindo junto ao paciente. E aí eu chamo a atenção e peço permissão para abrir um parênteses para pensar na comunicação médica. A comunicação médica, porque é o médico que vai comunicar para o paciente e para o seu familiar a mudança de terapêutica. O tratamento que esbarrou, que terminou, que deu certo até ali, mas que agora precisa ter um outro caminho, considerando no prognóstico do paciente, considerando na melhor qualidade de vida. Nós não podemos perder o sentido, o objetivo dos cuidados paliativos, proporcionar qualidade de vida independente do tempo de vida que o paciente tenha. E a comunicação médica aí, ela tem, sim, né, um manejo, ela tem um papel, na verdade, muito importante. Então, que os médicos possam ter o cuidado de fazer essa comunicação do início, que possa checar junto ao paciente o que ele entendeu, o que ele compreende. Não estou aqui defendendo a comunicação, a verdade, de forma descuidada, mas a verdade ela pode ser construída e deve ser construída. Considerando todo esse processo, nós entendemos que a equipe médica, para além de comunicar para o paciente, de acolher as emoções do paciente, as inquietações familiares, a equipe médica ela precisa também fazer parte compartilhar com a equipe multidisciplinar. Ela também faz parte dessa equipe, que precisa estar ali na construção. Na hora que o médico pontua e ele não diz para
para a equipe, ele não fala para o enfermeiro, ele não fala para o psicólogo, ele não fala para o assistente social, ele não fala que encaminhamento vai acontecer, ele deixa apenas escrito no prontuário para que está dentro do ambiente hospitalar, a gente perde a comunicação aí. Ela não está alinhada, porque o alinhamento acontece no contato. E é importante que a comunicação entre a equipe junto ao paciente, ele tenha o mesmo tom. Porque não é simples, não é fácil lidar com o impacto que uma comunicação causa no paciente. E a equipe que vai estar ali. Na hora que eu tenho um entendimento, pensando no processo de diagnóstico, de prognóstico, no plano de cuidado, e eu não compartilho esse plano de cuidado, eu não construo em conjunto, eu estou, de fato, provocando muitas vezes um descuidado. E aí uma das questões importantes para trazer o paciente para o centro desse processo, porque ele precisa participar da construção, né, do que vai ser feito com ele, do manejo dos sintomas que vão acontecer. Ele precisa compreender minimamente, para que ele também possa participar. E um dos pontos importantes e uma das alternativas, uma das estratégias que colabora com esse processo de equipe é justamente trazer o paciente para o centro da discussão, do cuidado, né? Trazer essa família que muitas vezes está ali inquieta e que, por vezes, pela inquietação, ela busca na equipe ou num membro da equipe um aliado. Então, estejamos atentos para que a comunicação ela aconteça de forma linear, equipe, paciente e família. E uma das estratégias que pode ajudar nesse processo de cuidado são as reuniões familiares. As reuniões familiares, elas permitem com que o paciente ele compreenda um pouco do processo que ele está vivendo, que a família compreenda essa construção de cuidado que está sendo feita. Então, a reunião familiar ela é feita com a equipe e com a dia de família e paciente. Muitas vezes é na reunião familiar que a intervenção vai acontecer, que a família vai compreender o que não está compreendendo, que vai conseguir poder estar ali e a equipe vai estar alinhada nesse processo. São desafios que tornam a caminhada, né, muitas vezes mais difícil, mas ela torna também uma caminhada possível, porque o trabalho em equipe, ele traz muito benefício. Ele ajuda o paciente a compreender, né, do ponto de vista inteiro, integral, o processo que ele está vivendo. E compreender não é falar sobre a morte, não é falar que enquanto paciente eu estou vivendo minha fase final. Não. Muitas vezes é simplesmente a equipe conseguir manejar de maneira assertiva, cuidadosa os sintomas que ultrapassam o sintoma físico. A equipe está ali como rede de apoio também para o familiar, que está ali inquieto, que está vivendo o processo de adoecimento e de fim de vida do seu ente querido. Uma equipe alinhada consegue trazer a díade para o centro do cuidado. Então, que nós possamos, enquanto equipe, olharmos para esses processos. Muitas vezes eu tenho dificuldade, partilhe com o colega. É importante que a gente tenha essa compreensão, porque enquanto benefício, manejar sintomas adequados, poder estar junto com o paciente, poder estar junto da família, poder acolher o luto da família. Cuidados paliativos não termina com a morte do paciente. Nem muitas vezes cuidados paliativos ele deve começar quando o paciente já está em seu processo de fim de vida. Ele precisa começar antes do processo, do adoecimento, da gravidade do contexto, de um prognóstico mais reservado. Ele precisa começar no início. E se a equipe estiver alinhada, nós vamos conseguir falar a mesma língua. E não é simples, mas a gente precisa fazer. Né? Na hora que um nutricionista, por exemplo, ele não consegue compreender que aquele paciente ele não tem mais como via de alternativa, não é mais uma sonda nasoenteral, a gente precisa que o nutricionista entenda isso também, para que possa acolher essa família quando a família chegar, para que tenha a mesma percepção do médico quando o médico diz, bom, a gente vai encontrar outra forma de dar conforto alimentar. Então, não é simples, porque são saberes que se complementam com um objetivo, qualidade de vida,
para quem precisa viver até o fim da vida. É especial uma equipe, quando ela está em sintonia, além dela promover conforto, no sentido de manejo dos sintomas para o paciente, ela consegue também cuidar dessa família, consegue acolher o luto dentro da especialidade de cada um quando o óbito chega. E aí entendo que uma equipe, quando está dentro de um hospital, que tem um foco, que tem um perfil voltado para os cuidados paliativos, talvez ela consiga transitar melhor. Mas nós precisamos ultrapassar os espaços. Nós precisamos entender que o paciente paliativo ele vai estar lá na atenção primária e que a gente precisa, então, que a equipe que esteja lá minimamente compreenda que ele vai estar num espaço de ambulatório, mas que quem está ali no ambulatório recebendo esse paciente precisa buscar, se é o médico que está recebendo o paciente, ele precisa buscar os outros colegas de equipe para junto ofertar um cuidado integrado. Então, a equipe, o fazer cuidados paliativos, ele vai acontecer se o cuidado acontecer de maneira integrada, integral e cuidadosa. Parece redundante, mas nós precisamos, então, estarmos muito atentos à disponibilidade de cuidar do outro quando o meu cuidado também acontece. Eu preciso estar bem para cuidar do outro. Eu preciso, enquanto a equipe, não sobrepor saberes, mas eu preciso integrar saber, integrar cuidado, para que o processo de transformação na vida do paciente, na vida da família e na nossa vida também aconteça. Pensar em equipe ultrapassa qualquer fala, é a vivência, é o dia a dia, é o alinhamento com os colegas. Muitas vezes eu não sei, eu preciso saber, eu vou procurar, eu vou perguntar, eu vou somar esse saber. E aí, muitas leituras, muitos filmes, muitas experiências no dia a dia vocês podem tomar conhecimento. Mas um livro que eu acho muito bacana é um livro mais antigo, que é o Bilhete de Plataforma. O bilhete de plataforma, ele vai trazendo as vivências em cuidados paliativos. Então, quando a gente olha, quando a gente começa a leitura, nós vamos nos identificando com as experiências, com a narrativa que foi colocada ali. Nós nos identificamos com essa vivência que nós podemos ter no dia a dia, né? Então, a gente precisa pensar no bilhete de plataforma, cuidados paliativos também como diretrizes para a prática, para melhores práticas. É um outro livro que tem Camponeiro como também um coautor e que traz, né, detalhadamente algumas vivências, traz sintomas para se pensar em como manejo, porque para além, a gente precisa assim da técnica, da ética, para prestar um bom cuidado. Mas para além de tudo o que está sendo escrito, que a gente precisa se fomentar, sim, nós precisamos de ter uma postura de compaixão e de empatia pelo paciente que em sua vida precisa viver o seu processo de morte considerando a sua história. Muito obrigada.